microfone. Olá, boa noite, sejam bem-vindas e bem-vindos a essa live. Nós gostaríamos de saber quem está aqui online hoje conosco, então, por favor, vá ao bate-papo e nos diga seu nome, sua instituição ou grupo que você representa e a cidade de onde você está participando. Bom, eu sou Dailei, sou bióloga e coordenadora de projetos da Associação Mar Brasil, e hoje estou aqui a convite da Fundação Grupo Boticário, com 3 convidados nessa segunda noite do Talks, do Conservatom, uma iniciativa da Fundação Grupo Boticário e da Fundação Araucária, na busca de soluções para proteger a diversidade biológica, de hábitats e cultural, aliando a conservação da natureza com o desenvolvimento dentro do território Grande Reserva Mata Atlântica. Esse território ele foi apresentado na conversa de ontem, né, que também abordou temas como produção de natureza, experiências realizadas fora do Brasil e exemplos de oportunidades de negócios. Quem quiser assistir essa talk, a talk de ontem, ela está disponível e o pessoal da organização vai colocar no bate-papo o link aí para vocês. O Conservatom começa na semana que vem, dia 13, e nessa semana nós teremos uma série de talks sobre a Grande Reserva e também sobre os desafios dessa maratona. Queremos que você se intere sobre o assunto, absorva informações e pense em ideias que você vai, né, poder desenvolver. Lembrando que as inscrições estão abertas até o dia 8, então você que ainda não fez a sua, pedimos que acesse o site conservatom.teiasdesoluções.com.br e garanta a sua vaga. O pessoal da organização vai colocar também, né, o link aí para vocês. No talk de hoje, nós vamos dar início a uma discussão sobre o primeiro desafio do Conservatom. Vamos falar sobre áreas naturais protegidas, como negócios, e a implementação das unidades de conservação. E hoje, para dialogar aqui comigo, nós teremos a presença do Caio Pires do Amaral, que é o secretário de Agricultura e Meio Ambiente do município de Joinville, em Santa Catarina, Rafael Andrigueto, diretor de Patrimônio Natural do Instituto Água e Terra do Paraná, Rodrigo José Silva Guiar, gestor da APA, da Área de Proteção Ambiental, Quilombos do Médio Ribeira, da Fundação Florestal de São Paulo. Boa noite, pessoal. Obrigada pela presença de todos. Como estão? Empolgados para darmos início a essa maratona? Bastante. Estamos à disposição. Boa noite a vocês todos. Boa noite a todos. Boa noite a todos, e vai ser uma grande discussão aqui hoje aí com a contribuição de todos vocês. Exatamente, é isso que a gente espera, né? Bom, então, apesar das inúmeras dificuldades, né, que a gente tem para a implementação das unidades de conservação no Brasil, independente da esfera, né, de governo, e mesmo as particulares, a vibração hoje aqui, né, vai estar muito boa, porque a intenção é a gente buscar soluções para essas dificuldades, né, que a gente vai colocar aqui hoje, esses desafios. E daqui a pouquinho a gente vai conversar, e cada um dos convidados, né, vai poder nos brindar aí com as suas experiências. Mas antes, eu quero pedir que a minha amiga Marion se apresente. Boa noite, Marion. O áudio. Eu sempre esqueço, gente. Boa noite todo mundo. Eu queria agradecer aqui em nome da Fundação Grupo Boticário a participação de todo mundo, e queria agradecer também a Fundação Araucária, que já está com a gente em parceria nesse Conservatom, e a nossa parceria já vem desde 2011 com aqueles editais de biodiversidade do Paraná, e que veio crescendo, né? E esse ano a gente está fazendo juntos o Conservatom para a Grande Reserva Mata Atlântica. Bom, queria ressaltar também que a gente está com um super público bacana. Ontem, no nosso primeiro talk, foi super legal, teve muita gente que participou, gente de todo o Brasil. Então, assim, a gente quer realmente reforçar que para o Conservatom não há necessidade de só as pessoas de dentro da Grande Reserva participar, porque eles podem participar de qualquer lugar do Brasil, porque a elaboração dessas soluções vai ser online, né? Então, esse ponto facilitou aí
essa situação, esse contexto que a gente vive hoje, né? A gente pôde realmente abrir as pessoas a participar do Brasil todo com ideias, aí trazendo ideias, sei lá, da Amazônia para resolver um problema aqui na Grande Reserva. Vai ser maravilhoso tudo que a gente tiver aí de compartilhamento. E aí eu reforço que as nossas inscrições, elas vão até o dia 8, tanto para os participantes que querem elaborar soluções, né, em grupo, enfim, e também para aquelas pessoas que querem ajudar, se colocando à disposição para informações, para compartilhar o seu conhecimento, tanto da região quanto temas específicos que vão ser abordados dentro desses desafios, também é dia 8. Tá? Então, vocês entrem lá, né, no site conservatom.teiadesoluções.com.br e vocês têm lá os links para as inscrições, tá bom? Então, bom talk aí para vocês. Eu passo a bola para a Dailei de novo. Joia, Marion, obrigada. Pessoal, eu quero lembrar vocês que vocês podem, ao longo, né, das falas e das apresentações, compartilharem suas perguntas aqui no bate-papo, tá? E que, ao final, a gente vai direcionar esses questionamentos para os nossos convidados. No chat, você pode marcar, inclusive, que você está fazendo uma questão. Isso facilita para a gente aí identificar, né, que é uma questão que você está colocando. Bom, recado dado, agora vamos, né, para a nossa rodada de conversas e eu começarei falando sobre o Lagamar Paranaense. Como comentei, eu sou bióloga, sou doutora em Meio Ambiente e Desenvolvimento e coordeno o programa Pró-Lagamar pela Mar Brasil, que tem como uma de suas linhas de trabalho as unidades de conservação do Lagamar Paranaense. Tentando dar um panorama geral, né, sobre essas unidades, sobre as unidades de conservação aqui do litoral do Paraná, a gente tem no Paraná, no litoral do Paraná, 44 unidades de conservação, abrangendo 5 das 10 categorias do Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Então, nós temos 26 parques, 10 RPPNs, 4 áreas de proteção ambiental, 3 estações ecológicas e uma reserva biológica. E elas estão distribuídas entre as esferas federal, estadual e municipal, né? Além dos particulares, né? Que também se enquadram aí como, né, estaduais, federais ou municipais. Desse total, 84% das unidades de conservação, elas estão enquadradas dentro do grupo das categorias de uso sustentável e 16% dentro das de proteção integral. No entorno das unidades de proteção integral, nós temos por volta de 35 mil pessoas residindo. Então, aqui a gente já tem, né, um dos nossos primeiros desafios. As unidades que permitem a visitação, elas têm, né, como todos sabem, diferentes graus de implementação. E aqui a gente está falando, principalmente no litoral do Paraná, né, dos parques e das RPPNs. No caso das federais, a gente tem o Parque Nacional do Superagui, que recentemente teve seu plano de manejo aprovado, né? Temos também os parques nacionais de Currais e Saint-Hilaire, que estão, né, com seus planos de manejo em processo de elaboração, e o Parque de Guaricana, que também está tentando aí, né, viabilizar a elaboração do seu plano de manejo. Os planos de manejo, eles são um desafio para o uso público, mas também não são necessariamente um impedimento, né? Então, existem formas, né, da gente tentar viabilizar esse uso público dentro das unidades de conservação, mesmo sem o plano de manejo, mas, né, tendo o plano de manejo, isso realmente ajuda muito a unidade de conservação, né, porque você tem uma formalização, isso está posto, né, onde esse uso público pode acontecer de fato. Então, realmente é muito importante, né, os planos de manejo são uma ferramenta muito importante para a implantação, diria até fundamental, para a implantação das unidades de conservação, né. Então, esses planos de manejo... Bom, a gente tem também, dentro dessas unidades de conservação, muitas vezes, além de graus diferentes de implantação, a gente tem extensões muito grandes de bordas, né, perímetros dessas unidades de conservação. Então, isso, por exemplo, é um desafio quando a gente pensa na implantação de bilheterias dentro das unidades de conservação, né?
Por quê? Porque muitas vezes a gente tem, né, e os rapazes vão poder comentar isso na sequência também, diversas entradas nas unidades de conservação. A gente não tem uma única entrada, né, muitas vezes não temos nem uma entrada principal, né, um acesso principal, e esse controle fica dificultado, né, em função de toda essa extensão que essas unidades de conservação muitas vezes têm, né? Então, por exemplo, no caso das bilheterias, muitas vezes a questão é como que a gente vai ordenar, né, aquelas pessoas que estão dispostas a respeitar as normas, né? Então, a bilheteria ela acaba tendo uma função para essas pessoas, né? Num primeiro momento, obviamente. A gente pode também trabalhar com vouchers, né? Essas que permitem, por exemplo, roteiros, que sejam estabelecidos roteiros para visitação, seja dentro de uma unidade de conservação, diferentes roteiros, como também entre unidades de conservação, né? Então, controle de bilheteria, por exemplo, por comunidades, né? A gente vai ter algumas falas que abordam, né, essas parcerias aí possíveis com as comunidades de entorno, com as associações. A gente tem questões também importantes como o uso de campings, o manejo de trilhas, a sinalização nas unidades de conservação, né? O ICMBio, por exemplo, avançou bastante, mas inovações, né, sempre são possíveis e bem-vindas. Quando a gente entra num outro tema, né, aberto aí para essa busca de soluções, que é a fiscalização, no Paraná, no litoral do Paraná, a gente tem alguns problemas crônicos, né, e a caça é um desses. Não só, e eu acredito que isso não se restrinja, né, às unidades de conservação do litoral do Paraná, muito menos, né, às UCs do território da Grande Reserva Mata Atlântica. Assim, a questão da caça ela é muito complexa, porque ela vai além da identificação dos caçadores, né, mas a gente tem toda uma cadeia, muitas vezes, que está aí, né, posta desde pessoas, né, que levam que fazem incursões com grupos para esse tipo de atividade, né, dentro das unidades de conservação. Outra questão importante aqui para a nossa região é a extração ilegal do palmito, né? E essa, particularmente, é uma cadeia também que precisa aí ser entendida, porque a gente tem os palmiteiros, a gente tem os intermediários, a gente tem os receptores, né, que muitas vezes são os bares e os restaurantes, e a gente também tem um monitoramento que precisa ser feito de algumas empresas, né, das empresas que têm o plantio, né, do palmito, e que algumas vezes acabam, por não haver o monitoramento, incluindo o palmito ilegal, né? Então, além das empresas, a gente tem também a questão do transporte, que também precisa, né, ser monitorado. Então, inspirações a respeito de todas essas temáticas são super bem-vindas. A gente tem também muito forte, principalmente em função do crescimento das zonas urbanas, o desmatamento, né, para moradias. Então, esse crescimento acaba afetando muito as unidades de conservação. A gente tem algumas que são mais afetadas, né, por isso, por estarem muito próximas a essas áreas, como, por exemplo, aqui no litoral do Paraná, o Parque Nacional Saint-Hilaire-Lange, né? E também temos, como Currais, né, que é um parque nacional marinho, a gente tem questões com caça submarina, pesca de particulares, então a gente tem inúmeros desafios, né, que cada uma das falas que virão na sequência irão trazer, né, para tentar inspirar todos vocês que estão, né, aqui hoje participando dessa conversa. E no final, como eu falei, a gente vai ter aí um tempo para poder, né, trocar algumas informações e tentar responder aí os questionamentos de vocês. Eu passo a palavra agora, então, para o Caio, né, o Caio Pires do Amaral, que é o secretário de Agricultura e Meio Ambiente de Joinville, né, do município de Joinville, Santa Catarina, que vai também abordar
assim como, né, essa fala inicial, a temática da fiscalização e também vai tentar aí, né, trazer algumas inspirações para vocês com algumas iniciativas que foram feitas e já realizadas dentro do município de Joinville. Caio, a palavra está com você. Olá, pessoal, boa noite a todos. Por Caio, aqui... Oi? Caio, só uma questão, eu acho que a tua câmera está fechada. Vocês conseguem me ouvir? A gente te ouve, mas não te vê. Para mim também aparece como inativo aqui. Então tá, eu acho que o pessoal vai tentar ajudar a gente a resolver. Acho que você pode começar aí a tua fala enquanto a gente tenta ver o que aconteceu. Show de bola. Vamos lá. Uma boa noite a todos. Acho que antes de mais nada, quero agradecer o convite, né? Me sinto honrado em participar. Parabenizar aí a Fundação Boticário, a Fundação Araucária, e saudar aí todos, né, os que estão presentes. Hoje temos um quórum aqui que tem, enfim, bastante permeabilidade, densidade sobre o tema, e vamos compartilhar um pouquinho com vocês aqui sobre as nossas experiências. Sem dúvida, acho que esse é um tema, né, que, enfim, municípios, estados e a própria União sentem, né, com dificuldades, e nosso bate-papo de hoje vai orbitar, basicamente, aqui em apresentar um pouco para vocês sobre as unidades de Joinville, os principais desafios, e vou compartilhar com aí. Em Joinville hoje, Caio, a gente está tendo problema para... de conservação. Dessas 9, 2 são RPPN, né, são particulares, instituídas ali pelo poder público. Dessas 4, né, são de uso sustentável e 5 aqui de proteção integral. E tem um ponto bastante importante que a gente já pode compartilhar, que não diferente de muitos municípios que lidam com essa temática da gestão, dos 7, né, das 7 unidades que nós temos, apenas 2 têm plano de manejo. E acho que essa é uma primeira reflexão que eu acho que a gente tem que fazer, muitas vezes da complexidade e da própria dinâmica e do próprio processo para que você possa instituir, formalizar e colocar em operação, né, uma unidade de conservação. No caso de Joinville, aproximadamente aí, 40% do nosso território é demarcado, né, e composto por essas unidades de conservação, e um pouco menos, ainda em torno de 33%, são os remanescentes da Mata Atlântica. Então, nós temos aí pouco mais de 50% de toda a nossa área territorial é uma área protegida, preservada. Então, sem dúvida, isso é um desafio para nós, e tem uma série de questões, né, que envolvem não só a criação, mas também a gestão dessa unidade de conservação. Caio. Eu trago para vocês aí um mapa. Oi. Caio, o pessoal está pedindo para você abaixar um pouquinho o teu som, porque ele está saindo um pouquinho amplificado aqui para a gente. Você consegue fazer isso? Fazendo um favor? Consigo. Melhorou? Por enquanto, sim. Então, vamos lá. Eu compartilho aí com vocês esse mapa, e aí a gente já consegue ter um pouco da dimensão, né, de todas essas unidades de conservação. A gente locaciona elas dentro do território da cidade. E, sem dúvida, né, é um desafio grande para que a gente possa não só planejar, instituir e gerir, né, essa unidade de conservação. E, sem dúvida, eu vou trazer aqui elementos que me parece que
tende a ser comuns, né, a uma série de municípios, enfim, a uma série de gestores das UCs. Então, a fiscalização, né, como a lei bem comentou, nós temos questões de ocupação irregular, né, desmoldamento, violência e criminalidade, são pontos que são desafios para nós, né, e, de fato, em relação à extensão do nosso território, com o efetivo que se tem, você está em todo lugar, de fato, é impossível. Então, a própria dinâmica social é muito complexo, você conseguir fazer frente a essas questões. Esses desafios também a gente coloca ali como a autoestabilidade, que são, de fato, né, recursos financeiros humanos, para que você possa fazer frente, né, a esse desafio. Então, é necessário uma boa quantia para que você tenha, né, equipamentos, para que você tenha uma própria estrutura, né, de equipe para fazer frente a todo esse território. Eu acho que um desafio importante, é legal compartilhar com vocês, é a desinformação. Eu acho que a própria especulação imobiliária, a partir do momento que você não reflete, né, e não faz uma avaliação da importância de institucionalizar a unidade de conservação pelo viés, né, principalmente dos serviços ecossistêmicos, ou seja, o que essas UCs podem gerar para nós, como elas podem nos servir, digamos assim, e o que elas beneficiam, né, desde o bem-estar até então o próprio uso indevido, então a conservação, né, de forma curioso, né, mudanças climáticas, quais são os reflexos que a gente... Rodrigo, Caio, a gente não está conseguindo te ouvir. Eu preciso... Né, a própria União, é a gestão do conhecimento. Existe no nosso caso aqui, existe uma dificuldade. A gente tem uma equipe excelente de técnicos extremamente competentes, mas a nossa equipe ela nunca foi treinada a entregar, né, como uma proposta pensando num projeto, né, os planos de manejo. Então, a gente tem dificuldades, é uma equipe que tem se reinventado, tem feito um trabalho excelente para que a gente possa estabelecer esses planos de manejo, e aí, a partir daí, ter propostas específicas de planos e programas, né, de fiscalização, e acho que capacitações, isso é fundamental. Você tem uma equipe muito capacitada, bem capacitada, você consegue, né, a tua performance melhora bastante, a tua forma de gerir esse território, sobretudo para aquelas UCs, é muito mais significativo. E um outro ponto que a gente coloca, que é específico aqui, a gente tem no caso de Joinville, que é o tráfico de cargas perigosas. Nós temos aqui a Serra Dona Francisca como uma das nossas rodovias, em que a gente tem ali um dos mananciais que abastece 70% da cidade. Então, um acidente ali pode provocar, basicamente, a interrupção do fornecimento de água da cidade. Então, esse é um ponto, é uma rodovia estadual, então, jurisdição estadual, e aí a gente tem e é uma unidade de conservação municipal. Então, existe uma questão ali, até deixo para vocês aí como sugestão, como é que a gente faz essa gestão? A rodovia é estadual e o território é municipal, então a gente tem algumas limitações ali. E aí eu compartilho com vocês também algumas iniciativas, a gente teve que se reinventar aqui, teve que propor uma série de alterações, especialmente no ano de 2020, nós fizemos uma parceria com a Polícia Civil e conseguimos alguns voos, né, de helicóptero para que a gente pudesse monitorar essas áreas, né, demos atenção, e esses voos foram focados em fiscalização ambiental, apontando aí para as unidades de conservação. Com alguns incêndios que nós tivemos, ocorreram aqui no período de julho, nós tivemos que montar uma operação, que foi batida de Morro Verde, para que a gente pudesse ter todo um fechamento de trilhas para ter acesso a esses morros. Nós também trabalhamos forte aí nesse ano no padronização, né, de procedimentos fiscalizatórios, o envio e a ação conjunta com a Polícia Civil, né, inclusive ocasionando em prisões em áreas de preservação permanente. E tudo isso faz parte de um plano de fiscalização, que a gente teve que fazer uma otimização de equipe de trabalho, né, para que a gente pudesse fazer frente aí às UCs,
à especulação imobiliária, né, a ocupações irregulares, enfim, para se ter o domínio, né, o controle um pouco maior dessas questões. Então, acho que esse era um pouco do que eu queria compartilhar com vocês. Agradeço novamente aí, me coloco à disposição para quaisquer dúvidas. Que ótimo, Caio. O Caio teve alguns probleminhas aí com a conexão, Caio, então a gente vai pedir para o pessoal que se tiver alguma parte, né, que vocês tiveram aí dificuldade para ouvir, eu já anotei aqui uma questão do chat, mas se alguém teve algum probleminha, né, e quiser fazer os questionamentos, por favor, né, coloquem aí para a gente no chat. Muito bom, o Caio, né, trouxe para a gente um programa bem interessante, também tentou aí, né, nos inspirar com as ações que o município, né, conseguiu desenvolver já, e isso é muito bacana, né, porque essa troca que a gente está tentando fazer hoje aqui com todo mundo é de fato uma iniciativa muito importante, inovadora, para que a gente coloque, né, a gente tem hoje aqui quase 100 pessoas na live agora, né, para pensar e ajudar a gente, e mesmo com todos esses desafios de implantação das unidades de conservação de gestão, né, a gente consiga superar isso de forma bastante criativa. Então, para falar agora um pouquinho sobre gestão, né, de unidades de conservação, eu vou passar a palavra, né, para o Rafael Andrigueto, que é o diretor de Patrimônio Natural do Instituto Água e Terra, aqui do Paraná. E, Andrigueto, a palavra é sua agora. Obrigado, Daeli, obrigado à Fundação Boticário e à Fundação Araucária pelo convite. Rapidamente, né, assim, em 10 minutos, né, como é que a gente se vira aqui, né? Então, se vira nos 30, não se vira nos 10, vamos lá, vamos tentar, que eu acho que tem bastante coisa, rapidamente eu estava comentando antes da apresentação dos desafios, mas eu acho que é importante, assim, como o Caio colocou ali na sua apresentação, até eu fiquei orgulhoso de ver, até alguém perguntou de quais unidades de conservação tem plano de manejo. A APA da Serra da Dona Francisca eu participei na elaboração do plano de manejo. Então, eu fico feliz de ver que uma delas, não sei quantas foram ali no final, mas uma delas eu participei. Então, eu sou turismólogo de formação, tenho bacharelado em turismo, fiz pós-graduação em análise ambiental e gerenciamento de projetos. E atuo com unidades de conservação há 20 anos. Então, eu fiz parte da equipe que elaborou os planos de uso público e ecoturismo de 11 parques nacionais, que resultaram na concessão do Parque Nacional do Iguaçu, de Itatiaia, da Floresta da Tijuca. Então, eu participei ativamente com a parte do turismo e a parte da educação ambiental na construção dessas atividades e produtos, né, há 20 anos atrás, na questão das unidades de conservação nacional. Então, a gente consegue fazer aí um comparativo entre aquele período, há 20 anos atrás, o que se esperava de unidades de conservação na questão do uso público, os desafios que foram postos na época e agora a nossa realidade. Também fiz parte e trabalhei com a elaboração de planos de manejo, né, no Brasil como um todo, Sergipe, Ceará, Bahia. Tenho participei muito tempo, né, no mercado privado com isso. E estou, desde o ano passado, como diretor do Patrimônio Natural do Instituto Água e Terra. Então, o Instituto Água e Terra, para quem conhece, era antigamente o Instituto Ambiental do Paraná, que se fundiu, né, com o Instituto de Terras, Cartografia e Geografia, e também com o Instituto Águas do Paraná. Então, nós somos um único instituto. E hoje a minha diretoria é a diretoria que responde diretamente pela gestão de 71 unidades de conservação no estado. Então são 71 unidades de conservação, né, algumas ali presentes no litoral do Paraná, que resultam hoje em praticamente 1,5 milhão de hectares. E quais são os nossos desafios, diretamente aqui falando, até pelo tempo que nós temos, e essa nova visão, esse novo momento, esse novo olhar para as unidades de conservação. Então, nós temos uma dificuldade hoje, nós temos colocado isso muito claramente nas discussões do Estado do Paraná sobre a questão da implementação e gestão de unidades. Nós temos 71 unidades de conservação e não temos 35 com planos de manejo.
Então, quer dizer, nós não temos 50% das unidades de conservação do Estado não tem plano de manejo, não tem diretriz para a sua gestão, para o seu dia a dia, para a conservação, para uso público, ou, né, ela não tem um norte. Ela foi criada no papel. Né, e esse no papel, assim, dentro desses desafios que nós temos, ele não é mais aceito. Né? Então, assim, nós temos que ter qualidade efetivamente nas unidades que estão sendo criadas ou que foram criadas para que a gente possa realmente cumprir com o nosso objetivo. Então, essa questão do marco legal, do entendimento e da implementação efetiva das unidades, dos instrumentos que vão estabelecer as diretrizes para a gestão, é muito importante que a gente olhe e analise. Às vezes, como eu falei, nós temos marcos legais, mas as interpretações jurídicas hoje são muito subjetivas. Então, a interpretação jurídica aqui, como nós estamos em 3 convidados, um do Paraná, um de São Paulo e um de Santa Catarina, nós temos 3 visões diferentes no jurídico, e se você ampliar isso para âmbito municipal, isso extrapola. Então, nós temos aí uma dificuldade de implementação muito importante na gestão. Segundo, gestão. Quando nós falamos de gestão, nós estamos vivendo um momento que a figura Estado, então a figura poder público, ela é muito questionada sobre a sua função, sobre a sua efetividade, sobre a sua eficácia. E nós temos, sim, efetivamente, dificuldade com recursos humanos. E não vemos, num curto espaço de tempo, solução para isso através de concurso. Não tem essa facilidade. Então, nós temos que buscar mecanismos que integrem parcerias. Aí o Caio falou da questão de concessões. Eu não uso muito o termo de concessão, porque a concessão a gente fala do ambiente fechado, do pacote fechado. Então, nós estamos falando de delegações de uso. Então, dentro das delegações de uso hoje permitidas, eu tenho cessão, autorização precária, permissão de uso, parceria público-privada, gestão compartilhada que está na lei de SNUC, a concessão propriamente dita. Então, assim, eu tenho N modalidades de delegação de uso de unidades de conservação que podem ser utilizadas para suprir essa questão de recursos humanos e de instrumentos para a gestão dessas unidades. Nós temos que entender que a função da conservação, o objetivo para a qual a unidade foi criada, não é de responsabilidade única e exclusivamente do poder público. Quando nós falamos muitas vezes como solução da gestão compartilhada, da sustentabilidade da unidade de conservação, o uso público e turismo, nós temos que entender que não é atribuição e competência do Estado oferecer serviços de visitação. Isso é uma atividade que é inerente ao privado. Então, nós temos que ter esse diálogo, e aí vem essa questão do desafio de envolver a comunidade, de envolver o entorno, para que eles possam se beneficiar. Como a Dailei falou, dos palmiteiros e dos caçadores, muitas vezes, claro, a gente sabe que tem N tipos, mas muitas vezes é pela falta de uma oportunidade de atividade econômica diretamente ligada à unidade de conservação para que ele possa ter a sua manutenção. Então, a gestão hoje, com recursos humanos, é um desafio bastante importante para as unidades de conservação. Nós não temos hoje a eficácia e efetividade na implementação dos planos de manejo ou dos demais documentos direcionadores e que estabeleçam diretrizes nas unidades, por não haver uma análise da sustentabilidade, de como sustentar essa unidade social, econômica e ambientalmente. Então, nós temos esse grande desafio. E, por fim, eu acho que não mais ou menos importante, a questão da conectividade, porque hoje eu não faço gestão sem conexão. Então, a conectividade, a internet, ela tem que ser, sim, uma ferramenta de apoio à gestão. Seja na fiscalização, utilizando drones, para que eu possa fazer o monitoramento, que eu possa fazer sobrevoo. Você pega áreas ali, eu acredito que a área do Rodrigo é muito maior, porque nós temos aí a nossa maior unidade de proteção integral no estado do Paraná, tem 30 mil hectares. É impossível de fazer isso em áreas que não tem estrada, que não tem acessibilidade. Então, assim, a gente precisa utilizar dessa conectividade, dessa inovação tecnológica para a gestão dessas unidades. Então, a gente precisa utilizar essas ferramentas
na fiscalização, eu preciso utilizar ferramentas para a gestão. Nós vivemos aí um pós-pandemia, onde o novo normal, que nós gostaríamos que fosse outro novo normal, as pessoas estão usando o novo normal como viva a vida, como se não houvesse amanhã. Então, todo mundo agora quer fazer turismo em áreas naturais e nós estamos vendo o resultado disso nas unidades de conservação, de modo geral, no Brasil como um todo. E no Paraná, especialmente, nós temos áreas aqui, as unidades de conservação de Serra do Mar, Pico do Marumbi, Pico Paraná e Serra da Baitaca, que nós tivemos filas e filas de pessoas, debaixo de um sol de 35, 36 graus. Então, a conectividade na gestão, no controle de visitação, ela é uma forma eficiente também para que a gente possa tratar, planejar, entender o perfil do usuário, quando que ele entra, quando que ele sai, o que ele faz. Então, é muito importante nesse processo como um todo. Então, nós temos dentro dessa nova diretriz, desse novo desafio aqui no estado do Paraná, trazer qualidade para a gestão das unidades de conservação. E eu acho que é muito importante para aqueles que vão pensar aqui em soluções, ideias, que eu acho que é isso que a nova geração traz com muita força. Muitas vezes, o simples é a solução. Nós temos que entender que inovação não é ficar inventando, às vezes a gente quer transformar, veio a roda, e aí, o que vem depois da roda? Não, às vezes a roda é o simples, é aquilo que precisa. Nós precisamos fazer rodar. Rodar as ferramentas existentes, integrar com a tecnologia, e é isso que é muito importante para que nós possamos fazer com que as unidades de conservação cumpram com seus objetivos. Então, eu acho que a iniciativa aqui, claro que a gente podia falar muito mais, mas eu acho que a questão da conectividade, a questão da gestão, e a questão da sustentabilidade são palavras-chave para desenvolvimento de soluções. E a simplicidade, aí fechando, é trazer o simples para a mesa. Não tentar, às vezes, inventar soluções que não estão fora do nosso alcance. Então, eu fecho aqui nos meus 10 minutos, estou aqui com o cronômetro do lado, tá bom? E fico aberto aí para discussão. Muito obrigada, Rafael. E cumpriu o tempo direitinho, que bom, muito bom. Bom, eu acho que essa tua fala, ela é muito importante, ela realmente traz aí, desafios de quem está à frente, desses processos todos e que tem que lidar com situações e dificuldades muito sérias para realmente conseguir fazer, com que essas unidades de conservação, que têm demanda para visitação, como você bem colocou aqui, quando se abriu, a gente teve uma invasão da Serra do Mar, das nossas unidades de conservação, por pessoas ávidas por esse contato com a natureza, Então, e buscar soluções criativas, como você coloca, com as parcerias, E eu achei muito importante esse teu destaque para que realmente, muitas vezes, a inovação ela pode estar bem conectada com a simplicidade, Então, eu acho que essa é uma questão bem interessante. E agora, eu quero convidar o Rodrigo, para falar com a gente aí também, contar, sobre as suas experiências. Ele vai falar para a gente aí, um pouquinho sobre o sistema de informações e gestão aí do Estado de São Paulo, vai falar de pesquisa, vai falar de fiscalização, Rodrigo? Tem uma pauta aí, quero ver os 10 minutos, Mas é isso, a palavra está contigo, Rodrigo. Obrigado. Dani. Bom, primeiro eu queria agradecer à Fundação Boticário pelo convite, a Fundação Araucária também, para proporcionar esse momento aí, esse bate-papo descontraído, que busca promover soluções para a gestão e efetivação das nossas unidades de conservação como um todo aqui na Mata Atlântica, principalmente. Bom, eu me chamo Rodrigo, eu sou gestor ambiental, tenho aí especialização em emergências ambientais. Hoje eu trabalho aí há 7 anos na Fundação Florestal, que é o órgão gestor das unidades de conservação aqui no estado de São Paulo. 6 anos aí fui gestor do Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira. Acho que poucas pessoas conhecem com esse nome, mas todo mundo conhece, quase todo mundo conhece como PETAR.
e há 1 ano e meio eu estou na gestão da APA dos Quilombos do Médio Ribeira, que é uma unidade de conservação de uso sustentável, que foi criada pensando na compatibilização aí das atividades de uso sustentável e preservação ambiental das comunidades quilombolas localizadas aqui no Médio Alto Ribeira, né? Enfim, a Fundação Florestal, ela é um órgão aí vinculado à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Meio Ambiente, que faz a gestão das unidades de conservação aqui em São Paulo. E a gestão hoje, ela é direcionada por um decreto estadual, né, o 60.302/2014, que é o SIGAP, que é o Sistema de Informação e Gestão de Áreas Protegidas e de Interesse Ambiental. E lá esse decreto ele diz como que deve ser a participação da Secretaria de Infraestrutura na gestão, como que deve ser a atuação do gestor, a atuação da própria sociedade civil, né, através dos conselhos gestores, e diz como que é a nossa estrutura de gestão, as nossas atividades, aponta possibilidades de parcerias para a gestão das unidades de conservação. E a Fundação, ela faz a gestão de 102 unidades de conservação no estado de São Paulo, são quase 5 milhões de hectares, hoje representa aí cerca de 14% do estado de São Paulo, ele tá sob proteção de alguma unidade de conservação ou de proteção integral ou de uso sustentável, e descontando aí as demais formas de proteção que a própria legislação já traz, né, a legislação ambiental. E dentro disso a gente tem alguns pontos chaves de gestão e atuação dentro dessas unidades, que vou falar um pouco sobre cada um, começando pela fiscalização. A fiscalização nas unidades de conservação, elas são desenvolvidas dentro de 5 programas principais. São eles aí o SIM, né, que é o Sistema Integrado de Monitoramento. Ele é voltado especificamente para unidades de conservação de proteção integral terrestres. Se tem o Sistema Integrado de Monitoramento Marinho, que a gente chama de SIMMAR, que ele é voltado para as unidades de conservação marinhas. A gente tem 3 APAs marinhas aqui no estado de São Paulo, mais algumas áreas de relevante interesse ecológico. Nós temos o MAIS, né, que é o Monitoramento Ambiental por Imagens de Satélites, que ele fornece informações atualizadas, mensais, semanais e mensais para a gestão dessas áreas de todo o território de São Paulo. Temos aí um plano também de apoio à proteção às reservas particulares do patrimônio natural, e temos aí também o Sistema Estadual de Prevenção e Controles de Incêndio Florestal, que é a gente chama de Operação Corta-Fogo. Ele é voltado exclusivamente para... Ele foi estruturado exclusivamente para atuar nas unidades de conservação que têm riscos maiores de incêndios florestais, apoiar outras áreas protegidas, outras áreas no entorno dessas unidades de conservação. E aí ele conta com o apoio da Polícia Ambiental, Corpo de Bombeiro, capacitação de funcionários dessas unidades e demais parceiros que trabalham junto com a gente, né? E... como foi falado também, um dos principais problemas hoje da fiscalização nosso é a extração ilegal aí do palmito jussara. A caça também, ele tem ainda é muito forte aqui na região, né, principalmente aqui na região nossa, do Vale do Ribeira, São Paulo, que é a área mais preservada do estado de São Paulo. E também tem um pouco ainda de tráfico de animais silvestres. A questão da supressão da vegetação, o governo do estado de São Paulo quase que zerou isso aqui no estado, né, através dos programas de prevenção, de monitoramento, fiscalização e gestão disso. Então, isso foi um resultado muito bom aqui para nós, tem sido isso. E aí a gente tem trabalhado de forma integrada com as unidades de conservação, que a gente tem aqui no Vale do Ribeira. As unidades são basicamente organizadas em mosaicos de unidades de conservação, então as unidades não têm estruturas próprias que atuam em conjunto para trabalhar a questão da fiscalização, com o apoio da Polícia Militar Ambiental e demais órgãos aí do Sistema Ambiental Paulista.
Nós trabalhamos aí também como um dos resultados da fiscalização, que traz muita informação para nós, para a gestão das unidades, né? Porque a fiscalização em si, feita pelas equipes de guardas-parques, elas não são estritamente só fiscalização, elas trazem informações para a gestão, principalmente para ajudar a orientar as pesquisas que são realizadas nas unidades. E uma coisa que a Fundação aí fez a partir do ano passado foi lançar um edital próprio com cerca de 3 milhões de reais, através da FAPESP, que é o órgão que ajuda a gerenciar as atividades de pesquisas aqui no estado de São Paulo, junto às universidades, direcionado com pesquisas que foram apontadas como prioridades pelos gestores das unidades de conservação aqui de São Paulo, através de um evento que a Fundação fez, né, um workshop de trabalho para entender melhor e trabalhar melhor essa questão da pesquisa de interesse das unidades de conservação e para a conservação desses espaços de forma mais integrada. E a gente está começando agora a executar esses editais que foram as universidades, em parcerias com os próprios gestores ou pesquisadores das universidades, de forma geral, apresentaram projetos dentro do que a Fundação discutiu, quais eram as nossas prioridades, e a gente só não conseguiu implantar tudo ainda porque veio a pandemia aí do Covid-19 e acabou dando uma segurada, né? E isso vai trazer um grande avanço para nós, porque são pesquisas que vai trabalhar, por exemplo, a fauna, como a fauna de forma integrada. A gente está a APA dos quilombos do Médio Ribeira, ela está no mosaico de unidades de conservação do Jacupiranga, mas ela faz divisa com o mosaico de unidade de conservação do Paranapiacaba. E a gente sabe que o animal ele não respeita a divisa. Então, a gente tem trabalhado no sentido de entender como é o comportamento e a importância desses animais nesses corredores ecológicos que são formados nessas regiões. E aí, essas pesquisas elas são voltadas também para instrumentalizar parcerias com outras instituições de ensino, de pesquisa. Nós formalizamos agora uma parceria com a Universidade Federal de São Carlos, formalizamos uma parceria mais no começo do ano com a Universidade Estadual de São Paulo. Então, a gente tem trabalhado muito forte essa questão da pesquisa. E aí, um último tema que eu trouxe aqui para expor um pouco para vocês é a questão do uso público nas unidades. Aqui em São Paulo é bem forte, nós temos alguns parques muito visitados, e como o Rafael falou, os municípios têm muita dificuldade de fazer gestão dessas atividades de uso público. E nós sempre contamos muito com parcerias locais. As parcerias, elas aconteciam de forma informal aqui na região, né, com os empresários locais, monitores ambientais. A Fundação sempre trabalhou muito na formação de mão de obra local para atuar dentro dessas unidades de conservação, que são os monitores ambientais. Hoje, os principais parceiros na gestão dessas atividades de uso público são os monitores ambientais. E aí, a partir do CIGAP de 2014, a partir de um entendimento do próprio governo do estado de formalizar essas parcerias, nós começamos a trabalhar essa formalização. Então, hoje nós temos como exemplo aqui no Parque Estadual Caverna do Diabo, uma associação de monitores ambientais, que se chama Amamel, que tem a gestão das atividades de uso público no parque. Essa associação, ela recebe todos os visitantes, ela cobra por isso, e como contrapartida, ela colabora na manutenção das áreas de uso público do parque, ela atende os visitantes com questão de informação turística. Você tem esse mesmo tipo de parceria sendo trabalhada no Parque Estadual da Ilha do Cardoso, que está aí na divisa com o Paraná, e temos trabalhado também vários estudos para buscar entender qual o melhor mecanismo de parceria e gestão das atividades de uso público. Então, hoje você tem um estudo em andamento aqui na região do Mosaico de Paranapiacaba, que busca entender qual é a viabilidade dessas atividades de uso público para parcerias. Então, a gente está, como o Rafael, citando aí o Rafael de novo,
quando a gente fala em concessão, a gente pensa em coisas grandes, mas isso não é concessão, não é só isso. Então, eu gosto muito do termo que o Rafael falou, que são parcerias, porque a gente pode buscar grandes concessões, mas a gente pode buscar pequenas parcerias também, como é feito com a Mamel aqui no Parque Estadual Caverna do Diabo. E esses estudos, eles vão apontar qual é a melhor forma de gestão. Porque é muito diferente você pensar numa concessão de um Parque Nacional do Iguaçu, que recebe 2 milhões de pessoas por ano, e você pensar uma concessão de uma unidade de conservação como o PETAR, que recebe 40 mil pessoas por ano. Então, a relação das comunidades locais é muito maior no PETAR, muito mais próxima do que é em Iguaçu, por exemplo, que é um parque gigantesco de reconhecimento internacional. Estou estourando meu tempo aqui, que a gente começa a falar, se empolga. Mas é isso, a gente tem trabalhado muito forte nisso. Só para finalizar, a questão dessas parcerias, a gente tem como premissa a participação dessas comunidades locais como forma de valorizar a própria unidade de conservação e as comunidades locais que sempre foram parceiras nessas áreas. Você tem que cortar meu microfone, senão eu não paro mais de falar. Eu não tenho esse poder, Rodrigo. Mas muito obrigada. Eu acho que a gente vai poder complementar, claro, né, todas essas nossas falas com alguns questionamentos que surgiram aí, né, no chat. O Rodrigo trouxe coisas super legais. A Fundação Florestal tem um trabalho muito importante dentro do estado de São Paulo. Vocês têm experiências aí maravilhosas que inspiram, né? Inclusive os outros estados, pelo grau de implantação que vocês conseguem, por algumas atividades aí, né? Umas ações que vocês têm conseguido colocar em prática. Muito legal, muito bacana mesmo. Então, eu quero agradecer, né, a todos pelas suas contribuições, né, foram bastante desafiadoras, mas muito inspiradoras. A gente percebe isso até pelos questionamentos aqui que chegaram, né, no nosso chat. E agora eu convido, né, a gente a participar aí, né, desse bate-papo via chat, e para isso eu separei algumas questões. Né? Então, algumas são direcionadas e outras vão ficar abertas aí para a gente tentar e contribuir. Eu vi que o Andrigueto já foi dialogando ali, né, com o pessoal no bate-papo. Então, eu vou começar com uma questão que a Thalita fez para o Caio, porque como falhou, Caio, em alguns momentos, né, a tua apresentação, a Thalita não conseguiu ouvir quais eram as unidades de conservação que têm plano de manejo. Perfeito. Gente, vocês me ouvem bem? Desculpa ali a conexão, então já consegui restabelecer aqui. Respondendo, a APA Serra Dona Francisca, né, que o Andrigueto colocou, que participou, inclusive, e o Morro do Boa Vista. Se vocês conseguirem visualizar aqui no meu vídeo, essa daqui, ó, é o começo do Morro do Boa Vista, e essa serra lá atrás é a APA Dona Francisca. Essas duas têm plano de manejo. As demais, a gente está aí em todo o processo de planejamento para que a gente possa instruir cada um deles e começar uma série de implementações. Joia. Então, tá. A gente teve também alguns questionamentos aqui, 2 do Alexandre, não sei se é o mesmo Alexandre, mas a primeira questão que ele faz é: vocês veem a fiscalização como algo que pode ser otimizado com a integração dos atores, polícia e órgão regulador? Quem gostaria de... Posso começar a responder? Porque tem uma outra pergunta que é específica para mim mais à frente do Alexandre. Isso, eu já separei. Alexandre, com certeza sim. A fiscalização ambiental, a sociedade, de forma geral, ela transfere essa responsabilidade de forma total para o Estado, né? Para o Estado, para o município, para o governo federal. E nenhuma atividade ela consegue sucesso pleno se a sociedade não participar. Então, precisa que as populações locais, que a população de modo geral, participem do processo de fiscalização.
E aí participar desse processo não é só você colocar lá a mão em campo. Você existe hoje a extração de palmito porque tem quem compre palmito. As pessoas perguntam, por exemplo, numa pizzaria, qual é a origem do palmito que aquele empreendimento compra, se ele é um palmito legal, se ele tem uma certificação. É a mesma questão da caça. Ainda existem pessoas que comercializam caça, porque tem um mercado para isso. Então, você tem a parte da responsabilidade social da população de forma geral, que precisa se integrar com essa fiscalização passiva, vamos dizer assim, porque aí a fiscalização ativa mesmo, ela vem por parte do Estado, e o próprio SIGAP, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, ele permita que se faça parcerias aí com outros órgãos para executar a fiscalização. Então, o SNUC, ele fala de cogestão. A cogestão também pode ser feita nessa questão da fiscalização com outros órgãos que tenham essa finalidade, entendeu? Ele pode ser feito dessa forma. Então, eu acho que ela é perfeita. O que falta, e aí o Rafael foi muito feliz em citar, que é a questão da legislação. Então, um mesmo artigo tem várias interpretações por diversas pessoas. Não deveria ser assim, ele deveria ter uma interpretação única, porque ele foi feito para isso, né? Então, quando a gente conseguir superar essas diversas interpretações, acho que clareia melhor para a própria sociedade, para nós, Estado, também, essa questão de como elaborar melhor essas parcerias. Porque hoje, quando você traz a questão da parceria para a fiscalização, existe um medo muito forte de como que vou ajudar a transferir a fiscalização, que é uma situação que oferece risco, a gente não pode omitir isso, para um terceiro. Mas a legislação permite. Então, isso é bem tranquilo. A legislação permite, por exemplo, a concessão e gestão de presídios. A fiscalização é a mesma situação. É claro que algumas atividades é exclusiva do Estado, então a gente tem que saber limitar isso. A outra questão aqui que o Alexandre fez, que é voltado direto para mim, que é sobre o SIGAP, quem são esses órgãos integrados? Esses órgãos, eles são todos os órgãos da estrutura do Sistema Ambiental Paulista. Então, ele está lá, a CETESB, que é a Companhia Ambiental do Estado, que faz os licenciamentos ambientais de empreendimentos com potencial poluidor. Você tem a própria Fundação Florestal, o Instituto Florestal, o Instituto de Botânica, Instituto Geológico, Fundação Zoológico. Você tem aí a Coordenadoria de Fiscalização e Biodiversidade, que é vinculado direto à Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente. Você tem a Polícia Militar Ambiental, que apesar de ela estar sob a tutela da Secretaria de Segurança Pública, a gestão das atividades de fiscalização é feita pela Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente. Então, ele integra tudo isso num sistema e a gente trabalha de forma integrada. Então, por exemplo, os monitoramentos por imagem de satélite, isso é feito em São Paulo, mas o gestor, se ele quiser ter acesso às informações, a gente entra em contato, São Paulo transfere para nós essas informações. A Polícia Ambiental chega com essas informações aqui. Nós temos as unidades de conservação. Foram adquiridos o ano passado, por exemplo, diversos drones para fazer fiscalização nas nossas unidades. O Rafael falou que a maior unidade de conservação no Paraná tem 35 mil hectares. Aqui em São Paulo, nós temos unidades que vai de 100 hectares de produção integral ao Parque Estadual da Serra do Mar, que tem 350 mil hectares. Polícia Militar Ambiental tem drone também, mas então a gente tem investido em tecnologias. A gente tem drones com câmera para detecção de calor, por exemplo, que ele é utilizado pós-operações de combate a incêndio florestal para identificar pontos quentes nas áreas queimadas para fazer o rescaldo, para evitar que o incêndio seja reativado de novo de forma espontânea. Então, a gente tem trabalhado dessa forma integrada, usando tecnologias para minimizar as deficiências do Estado, né, que é falta de pessoal, falta de recurso. Isso, com a nossa economia que sobe e desce, sempre temos dificuldade, né? Posso fazer uma complementação, Daile? Eu acho que assim, são dois pontos aqui que eu acho que são importantes, né, quando a gente fala da fiscalização, né?
Eu acho porque eu vi que o pessoal gosta dessa temática, até além do chat ali, o Rodrigo está respondendo bastante, né? Vai ter que cuidar da fiscalização aí, Rodrigo. Mas assim, não, mas acho que é importante, assim, tem dois fatos que eu acho que são ali, quando o próprio Caio mostra ali, a Joinville atrás, a questão principalmente das atividades poluidoras, né, que impactam em unidade de conservação, indústria, comércio, serviços, enfim, elas assim hoje são, não estou dizendo que são mais fáceis, mas elas são estáticas, estão ali localizadas, você faz uma inspeção, se você não pegar na primeira, você pega na segunda, você tem uma condição melhor. Agora, tem uma questão da fiscalização que é cultural. Eu acho que é muito importante que, assim, o maior impacto hoje em unidades de conservação está a falta de respeito das pessoas pela unidade. Então, nós tivemos um caso muito específico, que aí vem o que o Rodrigo falou da integração do entorno e da comunidade. Então, assim, nós tivemos esse caso que eu gostaria de trazer para exemplificar, que são as 3 unidades da Serra do Mar aqui na região metropolitana de Curitiba. Então, nós tivemos aí uma invasão nas unidades, né, isso é no Brasil, mas ali especificamente. Na segunda semana dessa invasão, nós ampliamos efetivo com polícia ambiental, com guarda civil municipal dos municípios, os tratores foram lá, fecharam acessos paralelos para que as pessoas não fossem, né? E assim, a gente viu casos de pessoas ali que foram para a fila com criança de colo, assim, dito ali pela fiscalização que não poderia entrar, e ele deu um jeito de entrar por um outro acesso. Foi encontrado o cara no meio da trilha lá na frente. Então, esse tipo de fiscalização, infelizmente, não adianta, né? Assim, a gente vai colocar o quanto for possível de recurso humano e não vai controlar. Porque, assim, é uma questão pura e simplesmente de educação, de cultura, né? que a gente não está conseguindo fazer essa lição. Então, assim, tem a questão dos drones, tem a questão da automação de processos. Isso serve para as atividades que você pode dizer ali com CNPJ, mas a invasão por pessoas, por palmiteiros, por caçadores e principalmente por maus visitantes, ela vai, infelizmente, ela só funciona com educação ambiental, só funciona com... Então, quando a gente fala de fiscalização, assim, na solução, eu acho que é importante pensar que tem 2 problemas, né? Então, tem esse problema da má visitação, da exploração, que as pessoas vão sempre achar um caminho, e a outra das atividades comerciais, de uma maneira geral, que são mais fáceis de fiscalizar, que você consegue identificar aí quem está fazendo trazendo essa problemática e impactando a unidade. Então, é só para a gente poder aí nivelar esses 2 tipos, que realmente a gente precisa ter esse processo aí de educação. Bacana, bacana mesmo. E realmente, o tema da fiscalização, ele está bombando aqui, né? A gente teve outras colocações a respeito, mas eu vou sugerir para a gente mudar um pouquinho a temática, senão a gente vai ficar só nisso, vai conversar sobre os outros temas que foram colocados, né? Então, a Marina, a Marina já conversou aqui com o Andrigueto, né? Você já meio que respondeu algumas questões dela, mas o Marcos Vinícius, ele coloca aqui, a criação de uma ferramenta online administrada pelo Estado para fazer comunicação e controle da visitação nas UCs públicas da região metropolitana de Curitiba ajudaria a equilibrar o uso público dessas unidades? Caso positivo, essa solução seria viável no âmbito jurídico e operacional? Isso é sacanagem. Isso assim, eu vou falar assim, isso não pode, amigo não pode fazer questionamento difícil, tá, Vina? Brincadeira. Mas acho que sim, realmente nós temos o desafio aqui no Paraná é a questão da conectividade, né? Então, essa sim, nós temos, quando a gente pensa em ferramentas, eu acho que tem sim, existem ferramentas no mercado já para gestão de visitação e controle de visitação e uso público, unidades de conservação, mas a gente tem que trazer talvez ferramentas mais simples. Mas o grande problema é a conectividade. Nós temos um caso aqui rapidamente, nós concedemos, né, o ano passado, o Parque Estadual de Vila Velha, para iniciativa privada. Então é a mesma empresa, o grupo inicial lá do Cataratas, que acabou assumindo o Parque Estadual de Vila Velha, e eles têm como obrigação contratual implementar o controle de visitação, o e-commerce,
e a internet só chega até um ponto do parque. Então, assim, né, nenhuma operadora conseguia atendê-los. E aí eles tiveram que, da ponta do parque, fazer antenas para poder levar a conexão para dentro. Então, assim, existem desafios que eu acho que são isso em todas as unidades, que as unidades elas estão em lugares muitas vezes inacessíveis, né, com dificuldade realmente de se chegar lá. Então, essa questão da conectividade da ferramenta que o Vinícius fala, se nós não tivermos como adaptar essa integração, ela realmente vai ficar vazia. Então, a gente precisa, assim, não é ter só, tem que ter a solução, mas eu tenho que ter como chegar e levar ela até a ponta. Se vai ser celular rural, se vai ser satélite, isso também são desafios que a gente precisa, né, porque a gente vê que as operadoras não conseguem atender 100% nas unidades. Então, a gente voltou aqui, né, para um tema da fiscalização. Realmente, a maioria das perguntas envolvem isso. Se bem que tem uma questão aqui que talvez vocês possam, que a Marina fez, o Andrigueto respondeu, mas algum de vocês pode querer complementar, que é como uma instituição privada participaria dessa gestão, né, da gestão das unidades de conservação. Tem como uma instituição lucrar, por exemplo, com o turismo em unidade de conservação? Posso começar? Os projetos que a gente tem trabalhado aqui em São Paulo de transferir não, né, de compartilhar a gestão das atividades de uso público, eles são pensados na forma que ela possa gerar benefícios para o empreendedor também, para o empresário. Ela não é só tirar um trabalho do Estado, tirar uma responsabilidade do Estado. É porque o uso público não é... A gestão da atividade do uso público, ele é muito confundida com educação ambiental nas unidades de conservação. O uso público em si, que é a visitação turística, ele não é uma atividade fim da unidade de conservação. A educação ambiental, sim. Então, essa atividade de visitação turística, ela pode ser desenvolvida por parceiros privados, através de concessão, parcerias, termos de autorização de usos. Tem vários instrumentos na legislação que permite esse tipo de parceria. E o objetivo dessas parcerias é que esse parceiro ele possa assumir a gestão dessas atividades, melhorar as atividades, pensando que ele nunca vai poder fazer de qualquer jeito, porque é uma unidade de conservação e a questão da preservação e proteção ambiental, isso é a atividade principal dele, porque o principal produto dele é o meio ambiente protegido e equilibrado, mas essa atividade tem que gerar receita também para esse empreendedor. Então, quando eu citei o exemplo da Associação de Monitores Ambientais de Eldorado, lá a Mamel, que ela tem uma parceria assinada com a Fundação Florestal, essa associação, ela cobra, o serviço dela é pago pelo visitante. Então, são 40 monitores ambientais autônomos de moradores de comunidades remanescentes de quilombos ali do entorno dessa unidade de conservação. O visitante consome o serviço dele, que é a monitoria ambiental, e eles são remunerados por esse trabalho. Então, e qual é a contrapartida dessa associação? É ajudar a manter as atividades de uso público, com manutenções, limpezas, apoio para a educação ambiental, recebendo escolas públicas, sem cobrar dessas escolas. Então, é uma parceria que a gente chama do ganha-ganha, né? Que você ganha o meio ambiente, porque você tem uma qualidade de preservação, você ganha o Estado, porque ele deixa de fazer a gestão dessa atividade para cuidar efetivamente da proteção, da fiscalização, e você ganha o empreendedor que está trabalhando ali, gerando receita, né? E você ganha a comunidade do entorno, porque você tem dinheiro ficando ali na comunidade do entorno. Então, isso é muito possível e ela deve ser pensada dessa forma, ganha todo mundo ganhando. Muito bom, Rodrigo, obrigada. Gente, infelizmente, a gente está, né, se encaminhando aqui para o nosso encerramento, a gente já passou um pouco do tempo, mas a conversa estava muito boa, e eu convido, então, quero passar a palavra aí para cada um
dos convidados para nos dizer, né, que digam para todos nós que tipo de solução vocês esperam do Hackathon. Quem quiser... Posso começar, que eu estou com a minha conexão instável, deixa eu aproveitar que ela começou a oscilar aqui. Desculpe, me atravessei dos colegas. Bom, eu queria aproveitar e agradecer, acho que assim, nossa, tem muita experiência para trocar, muito intercâmbio para fazer. Eu quero realmente dizer que o desafio é ser simples, a inovação ela tem que ser simples, ela não tem que ser uma ferramenta que venha trazer aí dificuldades no uso, porque de burocracia nós já estamos com muitos problemas dentro da máquina pública. Então, assim, quando eu falo da gestão e da conectividade, gestão, gente, é muito importante. Parece algo que todo mundo já rodou, já fez. Não, é realmente difícil. E nós temos desafios novos, né? O Rodrigo ali, quando ele coloca a questão das parcerias, dessas novas... Quando a gente fala das delegações de uso, então nós estamos trazendo aí novos problemas para o nosso polo. Então, assim, por exemplo, concedendo unidades de conservação, fazendo autorização precária, fazendo permissão de usos, fazendo parceria público-privada, eu tenho que fazer gestão desses contratos, eu tenho que monitorar e fiscalizar esses contratos. E isso não está instrumentalizado ainda no país. E, assim, nós temos poucas experiências, né, com base na lei do SNUC de gestão compartilhada. Então, isso ainda é muito novo, mesmo com 20 anos de história. E só para fechar, um ponto que acabou ficando pulando ali, Dairei, a questão da Marina levantou de que recursos, eu queria colocar, um desafio realmente, nós temos medidas compensatórias no Paraná, só para vocês entenderem, eu estou com 40 milhões em caixa, de parado, por conta da burocracia da máquina pública para a gestão desses recursos. Planos de aplicação, termos de compromisso e mais 4 bilhões aí praticamente, aproximadamente, para cálculo e execução. Então, às vezes não é falta de recursos, às vezes é falta de pernas mesmo dentro, para vencer essa burocracia. Então, essa automação, essa gestão de processos, com certeza facilitaria muito a vida e com certeza a vida do Rodrigo e do Caio não são muito diferentes. A gente tem realmente isso, mas a dificuldade de chegar lá é bastante grande quando colocado. Então, assim, é buscar a automação de processos, buscar ser simples, E aí, com certeza, a gente vai chegar muito mais longe do que ainda a gente imagina. Então, muito obrigado a vocês pela participação, e fico à disposição aí para todas as interações que a gente possa fazer aí no futuro. Obrigado e boa noite. Obrigada. Rodrigo, Caio. Bom, acho que a gente teve um bate-papo muito bom aqui, muito enriquecedor conhecer as experiências aí do Paraná, Santa Catarina. Para nós é muito bom para nós, porque ajuda a abrir nossos olhos, né? A gente trabalha muito focado dentro dos nossos problemas e às vezes as soluções são simples, como o Rafael falou, mas a gente não consegue enxergar porque a gente está muito focado no problema, né? Mas assim, eu acho que a gente tem que... A solução são parcerias. Nós temos que buscar essas parcerias para que ela seja o ganha-ganha. Então, a gente não consegue fazer conservação só com fiscalização. A gente não consegue fazer. Hoje, se nós tivéssemos pensado nessas parcerias, pensado nas unidades de conservação como áreas de uso pela sociedade, como é nos parques americanos, né? Os parques americanos recebem 300 milhões de visitantes por ano, nós recebemos 18 milhões, com mais áreas, com mais unidades de conservação, com áreas mais espetaculares ainda, porque a gente não sabe aproveitar todo esse nosso potencial de biodiversidade para trazer a sociedade para proteger isso tudo, né? Então, a gente acabou tendo um modelo inicial que era fechar a casinha para ninguém entrar, que não deu certo. Estamos começando a abrir isso agora. Estamos começando a perceber que as populações de entorno são parte fundamentais nesses processos de visitação e principalmente nas parcerias. A gente não adianta a gente buscar parcerias com pessoas de fora. Se quem vai executar as parcerias são as pessoas locais. As soluções, elas têm que ser simples, a gente não adianta trazer soluções complexas, porque a gente não vai conseguir executar. Fazer gestão de contrato de uma atividade permissionada, de uma atividade concessionada,
é um outro mundo. Eu entendo de bicho e de árvore, eu entendo de contrato, a gente vai ter que entender de contrato. Então, e aí que a gente busca, na parceria com esses entes locais, a melhor forma de fazer a gestão dessas áreas. Então, e principalmente trazer aquele sentimento de pertencimento, né? As unidades de conservação, elas são da sociedade, a sociedade tem que se apropriar dela. E principalmente a gente tem que tirar aquele paradigma da cabeça que o uso público não é bom para a unidade de conservação. Unidade de conservação que tem uso público não tem problemas de fiscalização. As áreas de uso público, experiência nossa aqui, as áreas que têm mais atividade de uso público são as áreas mais preservadas das nossas unidades de conservação. E isso traz visibilidade para a conservação, isso melhora a qualidade de vida da população local, isso melhora a própria imagem, muda a própria imagem do próprio Estado com a conservação dessas áreas também, porque o próprio Estado começa a dar mais importância para essas unidades de conservação. Então, uso público, a integração com as comunidades de entorno, com os empresários locais e outros empresários também que estejam a fim de investir nessas áreas, com essas parcerias, é fundamental para que a gente tenha sucesso na conservação. Muito bom, muito bom. Obrigada, Rodrigo. Caio, a palavra está contigo. Tem que abrir o microfone. O microfone, Caio. Caio. Vamos lá. Eu até agradeço, né? A minha provocação aqui vai bem na linha, né, dos meus colegas. E eu acho que a gente tem que pensar um pouco sobre, a partir da ótica, né, dos serviços ecossistêmicos que essas unidades de conservação, né, nos provêm, como é que a gente gera valor? Eu acho que esse é um conceito bacana para a gente refletir. Como essa conservação, como a boa gestão das UCs gera valor para nós, né, para o poder público, para o poder privado, para quem consome tudo isso. E a partir daí, quando a gente conseguir criar uma estratégia de geração de valor, a gente vai ter, acho, uma outra perspectiva, não só de gestão, mas de consumo de tudo isso. E é isso que o Rodrigo bem exemplifica. Lá fora a gente tem um nível de visitação absurdo, né, se comparado ao que a gente tem aqui no Brasil. E isso é gerar valor. Então, tem dois pontos também que eu acho que vale a pena a gente provocar. Tem que ser caro a não preservação, né, e tem que ser valoroso, que a gente consiga preservar, que a gente consiga gerar soluções. E, sem dúvida, acho que as parcerias são um grande caminho, essa gestão compartilhada e a integração. As pessoas precisam entender o que é um patrimônio ambiental. E tem que gerar valor para todos nós, criar e manter essa dinâmica. Então, essa é a minha provocação para todos vocês aí. Vamos pensar pela lógica dos serviços ecossistêmicos, vamos bolar aí modelos de negócio públicos e privados que gerem valor para todos nós. Joia, obrigada, Caio. E, para mim, nossa, eu acho que o tema, né, dessa conversa de hoje, que é a implantação das unidades de conservação, né, para mim, o maior desafio que nós temos no Brasil, né? A gente colocar essas unidades de conservação para, de fato, contribuírem para o desenvolvimento regional, né? E assim a gente poder conciliar a conservação, seja da biodiversidade, do modo de vida tradicional, né, da cultura regional, como que a gente, por meio disso tudo, né, desse super desafio que é transformar as unidades de conservação em promotoras de desenvolvimento regional, né? Então, e a gente deu uma pincelada bem geral, tocou em aspectos específicos né, conseguiu aprofundar mais algumas temáticas, outras a gente ainda precisa refletir muito mais, e a gente vai ter outros 2 dias, né, para que isso aconteça. A gente vai ter mais momentos como esse para a gente poder conversar amanhã e depois, né? E, enfim, eu acho que não é fácil, mas
saímos, eu acho que um pouquinho inspirados daqui, né? Eu, pelo menos, me inspirei muito com as falas dos colegas e acho que a gente vai conseguir, sim, né, com a meninada, o pessoal que já está há muito tempo aí na estrada, buscar alternativas, né, para que a gente possa implantar as nossas unidades de conservação. Então, eu quero agradecer aos nossos convidados, né, o Caio, o Rafael, o Rodrigo. Quero agradecer também a todos vocês que estiveram aqui. Eu fui acompanhando, né, então a gente tem Bauru, Londrina, Florianópolis, São Miguel Arcanjo, Porto Velho, 4 Barras, Palmital, Natal, Porto Alegre, a gente tem participação internacional, a gente tinha a Colômbia presente aqui, né, na nossa live também, né, representante da Colômbia, enfim, de Curitiba, Manaus. Então, a gente tinha, né, um público bastante variado aqui, isso também é motivo de muita alegria, né? E a gente quer lembrar vocês que esse talk, ele vai ficar gravado, né? Algumas pessoas perguntaram sobre isso no chat também, e o link, ele vai ficar disponível no site do Conservatom. As inscrições, elas vão, como, né, a Marion também já reforçou, até o dia 8, nunca é demais, né? Então, agora é a chance de vocês de convidarem, né, todos aí para participar, né, dos próximos dias aí do Conservatom e dessa iniciativa. Bom, amanhã, nesse mesmo horário, a gente vai continuar, né, com os talks, e o tema será o desafio potenciais da natureza, cadeias produtivas da sociobiodiversidade. Então, eu acho que quem participou ontem, quem participou hoje, né, e tiver aí a curiosidade, não pode perder, né, esse novo talk. Então, eu desejo a todos sucesso na jornada de vocês e vamos juntos tentar criar aí soluções, né, para a grande reserva, para esse grande território, né, da grande reserva Mata Atlântica. Até mais, muito obrigada a todos e até amanhã.